Nunca vou esquecer o momento em que olhei para o salão e vi meu pai sentado sozinho no meu próprio casamento, encostado na parede perto da cozinha. Parecia que alguém queria que ele sumisse, que fosse apagado da festa pela qual ele tinha sacrificado tudo. Naquela hora algo dentro de mim começou a mudar. Meu nome é Daniel Urai, tenho 31 anos. No último ano eu achei que estava construindo a vida dos meus sonhos, me casando com Emily, a mulher que eu acreditava ser o amor da minha vida. Mas parado ali, sufocado pelo terno, com a família e os amigos batendo palma, eu percebi que o que parecia perfeito por fora tinha rachaduras que ninguém queria ver. Meu pai, Richard Urai, não é rico. Nunca ligou para títulos ou aparência. Ele é carpinteiro, do tipo que conserta um telhado quebrado com as próprias mãos. Do tipo que os vizinhos chamam quando a tempestade destrói as casas, porque sabem que ele vai aparecer. Crescendo ao lado dele, aprendi o código simples que ele seguia: ajudar em silêncio, sem pedir reconhecimento. Sempre teve dignidade mesmo quando o dinheiro era pouco e as chances passavam longe. Mas Emily e a família dela viam meu pai de outro jeito. Para eles, ele era um homem sem status, alguém que não pertencia ao mundo brilhante deles. Desde que a gente anunciou o noivado, começaram os comentários: Daniel, talvez seu pai devesse ficar mais simples no dia do casamento. Ele é um bom homem, mas pode ser que fique mais à vontade longe dos holofotes. Eu me convencia de que não era maldade. Eu queria acreditar que Emily me amava pelo que eu era, e não pela imagem que a família dela queria proteger. No dia do casamento, os sussurros viraram ação. Enquanto os parentes dela enchiam as primeiras fileiras com sapatos caros e perfumes fortes, meu pai foi colocado numa cadeira dobrável perto da porta da cozinha. Sem toalha, sem cartão de nome, só uma cadeira de plástico, como se fosse um penetra que passou despercebido. Eu vi quando ele hesitou, apertando o casaco velho nas mãos. Depois sentou, calmo, olhando para baixo. Ele não discutiu, nunca discute. Esse é o jeito dele. O homem que engole o orgulho para manter a paz, mesmo quando merece muito mais. E eu deixei aquilo acontecer. É isso que me corrói. Naquele momento eu ainda estava cego, preso na teia de Emily, que sempre dizia que era melhor assim, que não devíamos criar confusão. Eu dizia para mim mesmo que meu pai não ligava, que talvez até preferisse. Mas no fundo, algo apertava no meu peito. A música tocava, as taças batiam, as pessoas riam, mas o que eu ouvia era o silêncio em volta do meu pai, as cadeiras vazias perto dele, o jeito que ninguém olhava nos olhos dele, como se sua presença fosse uma vergonha. Ele parecia um fantasma numa festa onde tinha todo o direito de estar de cabeça erguida. Foi ali que senti a primeira rachadura na ilusão em que eu vivia. Algo quebrou dentro de mim, mesmo sem eu saber ainda o que fazer. Pela primeira vez em meses, tive coragem de me perguntar: se é assim que minha noiva trata o homem que me criou, que tipo de casamento estou entrando? Hoje eu percebo que o jogo de Emily começou muito antes do casamento. Na época eu não via. Ou talvez eu não quisesse ver. Dizem que o amor cega, e eu era o exemplo perfeito. Eu achava que estava casando com uma mulher que me amava pelo que eu era. O que eu não entendi é que ela amava a versão de mim que podia moldar, aquela que cabia direitinho no mundo polido da família dela. Tudo começou com comentários pequenos, quase brincadeiras. Daniel, não use essas botas velhas quando for jantar lá em casa, meu pai gosta que as pessoas pareçam profissionais. Ou, você acha mesmo que seu pai vai ficar à vontade num evento grande assim? Eu ria, achava que ela só estava nervosa com as aparências. Meu pai nunca ligou para isso, e talvez isso a deixasse envergonhada. Mas a vergonha virou crítica, e a crítica virou algo pior, vergonha minha. Emily tinha um jeito de plantar dúvidas como quem planta sementes. Eu sei que você ama seu pai, mas não acha que às vezes ele te segura? Você podia conquistar muito mais se não estivesse sempre preso a ele. Ela nunca levantava a voz, nunca soava como ataque. Envolvia as palavras em seda. E eu carregava essas palavras como correntes. A família dela aumentava o jogo.
Os jantares na casa dos pais dela viraram testes silenciosos que eu nem percebia que estava reprovando. O pai dela sempre perguntava sobre meu trabalho, comparando com o filho de alguém que tinha sala própria e salário de 6 dígitos. A mãe dela sorria educada para o meu pai quando ele aparecia, mas eu via como ela logo olhava para os sapatos gastos dele, para as mãos calejadas. Eu queria defendê-lo, mas Emily apertava meu joelho debaixo da mesa, lembrando em silêncio para eu ficar quieto. Pouco a pouco, parei de chamar meu pai para os encontros. Eu dizia para mim mesmo que era para manter a paz, para evitar momentos ruins, mas no fundo eu estava deixando Emily mudar a história de quem meu pai era. Ela o pintava como pequeno, ultrapassado, alguém para esconder. E eu, que Deus me ajude, acreditei. Quando começou o planejamento do casamento, ela já tinha o roteiro pronto. O mapa das mesas colocava a família dela no centro e a minha de lado. As escolhas de música, comida, até o celebrante, tudo ia para o lado dela. Quando perguntei dos custos, ela disse que os pais dela estavam pagando tudo. Foi uma mentira que eu engoli sem questionar, distraído demais para enxergar. O ponto de ruptura deveria ter sido a conversa sobre a cerimônia. Eu perguntei se meu pai iria andar comigo em algum momento ou pelo menos ser lembrado. Emily sorriu doce e falou: Daniel, isso não é sobre seu pai. É sobre nós. Não complica as coisas. Não complica as coisas. Essa frase virou a arma dela, o escudo dela. Cada vez que eu tentava resistir, ela usava isso para me calar. E eu deixava. Eu dizia para mim mesmo que ela tinha razão, que talvez tradição não fosse importante, que talvez meu pai não precisasse de reconhecimento para se orgulhar de mim. Mas no dia do casamento, quando vi ele sentado sozinho perto da cozinha, as palavras voltaram na minha cabeça: não complica as coisas. Não defenda ele. Não honre o homem que abriu mão de tudo por você. E naquele instante, essas palavras não soaram mais como amor. Soaram como controle. Enquanto eu via Emily rindo com as madrinhas, linda no vestido, senti pela primeira vez algo que eu nunca tinha sentido antes. Desconfiança. Não só porque ela não respeitava meu pai, mas porque talvez não me respeitasse também. E então me bateu, como uma lâmina. Se ela conseguiu me convencer a ignorar o homem que me criou, o que mais ela teria me convencido a ignorar? Eu dizia para mim mesmo que aquele peso no peito era só nervosismo, o tipo que todo noivo sente no dia do casamento. Talvez fosse verdade, mas no fundo eu sabia que era outra coisa. Era o peso do silêncio que eu carregava há meses, enquanto a voz de Emily ocupava cada canto da minha mente. Ao meu redor, o salão vibrava de energia. Taças batiam, risadas enchiam as mesas, câmeras piscavam enquanto a família dela posava como se fosse dona da noite. E talvez fosse em mesmo ponto a festa toda parecia ter sido feita para eles. A imagem deles, o orgulho deles, o nome deles. Eu era o noivo, mas de algum jeito me sentia como um convidado em uma celebração que não era minha. Mesmo assim, tentei me convencer de que aquilo era amor, que o mundo elegante de Emily era o futuro, e que o jeito simples do meu pai era o passado. Ela tinha sussurrado isso tantas vezes que comecei a acreditar. Daniel, você precisa pensar para onde vai, não de onde veio. Eu apenas sorria e deixava essas palavras afundarem em mim como âncoras. Então, quando vi meu pai naquela cadeira perto da cozinha, isolado e ignorado, fiz o que tinha aprendido a fazer, desviei o olhar. Disse a mim mesmo que ele não ligava, que estava bem, que talvez até preferisse assim. Era mais fácil do que admitir a verdade, que eu tinha falhado com ele. Do outro lado do salão, eu olhava para Emily. O riso dela era leve, o sorriso brilhava. Ela parecia tudo o que eu um dia sonhei. A noiva perfeita no cenário perfeito. Mas quanto mais eu olhava, mais sentia algo mudar. A beleza dela já não parecia acolhedora. Era afiada, como o vidro refletindo a luz. Brilhante, mas perigosa de tocar. Tentei afastar esse pensamento, mas meus olhos me traíam e voltavam sempre para o meu pai. Ele estava ali com os ombros caídos, as mãos paradas sobre os joelhos. Não comeu, não bebeu. Só existia naquele canto,
como se sua presença fosse um peso que todos decidiram ignorar. Cada risada que eu ouvia soava mais alta, mais cruel. Cada tilintar de taças parecia um lembrete do que tinham tirado dele, do que tiraram de nós. Meu pai merecia estar na mesa principal, ser honrado como o homem que me criou. Em vez disso, ele tinha virado uma sombra em um salão cheio de luz. E eu, cego, deixei isso acontecer. A verdade me roía a cada minuto que passava. Lembrei das vezes que ele costurou minhas calças porque a gente não podia comprar novas. Das noites em que ele não jantou para que eu tivesse um prato cheio. Das manhãs em que saía antes do sol nascer, já com as mãos machucadas pelo trabalho que o esperava. Ele me deu tudo, e eu dei a ele apenas silêncio. Emily pegou meu olhar e sorriu, como se nada estivesse errado. Ela estava radiante, intocável, a rainha da noite. Por um instante, quase deixei o sorriso dela me puxar de volta para a ilusão. Quase. Mas então meu pai levantou um pouco a cabeça, e nossos olhos se encontraram. Não vi raiva. Não vi decepção. Vi algo pior. Tristeza. E naquele segundo algo dentro de mim quebrou de novo, mais fundo dessa vez. Porque se aquilo era amor, por que parecia tanto com traição? No momento em que os olhos do meu pai encontraram os meus, o barulho do casamento sumiu. O tilintar das taças, as risadas, até a voz radiante de Emily. Tudo virou um zumbido distante. Só conseguia ver ele. Meu pai, Richard Uriah, o homem que me carregava nos ombros quando eu era menino, tratado como sobra no meu próprio casamento. Algo quebrou em mim. Até aquele momento, eu tinha vivido dentro do mundo que Emily construiu para mim polido, ensaiado, perfeito na superfície. Ela me convenceu de que meu pai era simples demais, que eu precisava subir além da sombra dele. E eu acreditei, porque quis acreditar, porque achei que amar era confiar mais na visão dela do que nos meus próprios instintos. Mas ao ver meu pai ali, sozinho, desonrado, a venda caiu dos meus olhos. Pela primeira vez, enxerguei Emily claramente. Ela era bonita, sim, mas essa beleza já não me cegava. Era fria, calculada, do tipo que atrai as pessoas só para controlá-las. O sorriso que Emily mostrava enquanto andava entre a família parecia um teatro ensaiado. E eu percebi que era só mais uma parte dessa encenação. Aquilo não era amor. Era estratégia. Uma onda de vergonha me atingiu tão forte que quase me tirou o ar. Pensei nos meses que levaram até esse dia. Nos jantares em que fiquei calado enquanto diminuíam meu pai. Nas escolhas que entreguei porque ela dizia que era pro melhor. Lembrei de cada vez que vi dúvida nos olhos do meu pai e ignorei. De cada vez que disse a mim mesmo que ele não se importava. Eu tinha traído ele. E pior, tinha traído a mim mesmo. Emily virou o olhar para mim do outro lado do salão. Nossos olhos se encontraram. Ela sorriu, aquele mesmo sorriso perfeito e brilhante. Mas pela primeira vez, me deu enjoo. Porque agora eu sabia o que tinha por trás: controle, manipulação, fome de status. Nada a ver comigo, tudo a ver com aparência. O peso de tudo caiu sobre mim. Esse casamento não era só um erro. Era uma armadilha. E eu tinha entrado nela sorrindo, de olhos fechados. Minhas mãos tremiam quando peguei a taça de champanhe, mas não consegui beber. As bolhas estourando na borda pareciam zombar de mim. Do outro lado da sala, meu pai abaixou os olhos de novo, como se quisesse me proteger da dor que eu mesmo tinha causado a ele. Esse gesto pequeno, essa dignidade silenciosa, me quebrou por dentro. Eu não podia mais ficar calado, não depois de tudo que ele fez por mim, não depois de tudo que Emily tinha tirado de mim. Minha cabeça girava procurando uma saída. Eu podia pegar o microfone e contar a verdade. Podia confrontar Emily na frente de todos. Podia destruir a ilusão que a família dela construiu em volta da gente. Mas cada ideia parecia loucura, parecia eu me debatendo no escuro. Eu precisava de algo incontestável, algo que ninguém, nem Emily, nem a família dela, nem eu mesmo pudesse torcer em outra mentira. E então, olhando em volta, meus olhos pararam nele,
o prefeito, sentado a poucas mesas de distância, tranquilo, sem saber da tempestade dentro de mim. Naquele instante lembrei do passado, quando uma tempestade destruiu metade da cidade. Meu pai foi até a casa do prefeito. O telhado estava caindo, a chuva entrava, e meu pai consertou tudo com as próprias mãos. Não pediu nada em troca. Agora estávamos ali, meu pai, humilhado em silêncio, o prefeito, sentado entre os convidados, e eu, finalmente acordando para a verdade. As peças começaram a se juntar na minha cabeça, afiadas e claras. Talvez fosse assim que eu podia mostrar a todos quem meu pai realmente era. Meu peito apertava com o peso da verdade. A música da festa continuava, alegre e vazia, mas por dentro eu estava desmoronando. Meu pai tinha sido humilhado. Eu tinha sido cego. E Emily tinha armado tudo com um sorriso. Agora eu estava desperto. Mas de que adiantava acordar se eu só ficava parado? Pensei no que fazer. Imaginei ir até o microfone, tomar da mão do mestre de cerimônia e contar tudo. Mostrar a verdade, apontar meu pai e declarar quem ele era, o que tinha feito. Mas a imagem logo desmoronou. A família de Emily chamaria de drama, diriam que eu estava desequilibrado, transformariam minhas palavras em mais uma história de noivo fora de controle. Também pensei em enfrentar Emily ali mesmo, no centro do salão, sob os lustres. Podia expor a manipulação dela, forçar uma confissão. Mas eu sabia como ela era rápida com palavras, como torcia tudo. Ela iria sorrir, negar, rir da situação. E na frente daquela multidão, eu pareceria apenas um tolo ciumento. Outra ideia veio: segurar a mão do meu pai, tirá-lo daquela cadeira da cozinha e levá-lo até o centro do salão comigo, lado a lado, no lugar onde ele realmente merecia estar. Por um momento, quase me levantei para fazer isso, mas o medo me segurou. Não medo de Emily, nem da família dela, mas medo de que não fosse suficiente. De que eles ainda olhassem para ele e só vissem o que queriam ver, um homem pobre que não pertencia àquele lugar. As ideias batiam na minha cabeça como ondas em pedras. Nenhuma parecia justa. Nenhuma parecia a resposta certa. E então, como um lampejo no canto dos olhos, eu vi de novo o prefeito. Ele estava sentado só algumas mesas mais longe, tranquilo, sem saber da tempestade que eu carregava por dentro. Mas naquele instante, a presença dele acendeu uma ideia na minha cabeça. Anos atrás, meu pai tinha ajudado ele quando uma tempestade quase destruiu sua casa. Foi meu pai quem subiu no telhado, todo encharcado, pregando as tábuas de volta para que os filhos do prefeito pudessem dormir seguros naquela noite. A lembrança me bateu forte. O conforto do prefeito existia graças ao mesmo homem que agora estava sentado sozinho, esquecido, no canto do meu casamento. Meu coração acelerou. Será que daria certo? Será que ele poderia ser a voz para revelar o que Emily e a família dela tentavam esconder? Eu hesitei, minha mão tremia perto do celular. E se ele recusasse? E se nem lembrasse? E se Emily transformasse aquilo em mais uma história de que eu só queria chamar atenção? Mas aí olhei pro meu pai. Ele mexeu nos ombros, carregados de um peso que eu nunca tinha visto antes. Aquilo atravessou todas as minhas dúvidas. Não era mais sobre mim. Era sobre ele, sobre dar a ele a honra que merecia, mesmo que isso quebrasse todo o resto ao meu redor. Peguei o celular. Meu dedo ficou parado sobre a tela, minha mente correndo. Como começar uma mensagem dessas? Senhor prefeito, por favor me ajude. Meu pai merece mais. Nenhuma palavra parecia suficiente. No fim, com o coração batendo forte no peito, escrevi só uma frase curta, urgente, verdadeira. Apertei enviar. Do outro lado da sala, o celular do prefeito acendeu. Ele olhou para a tela, depois levantou os olhos e encarou os meus. Naquele momento, eu soube que o silêncio da noite estava prestes a acabar. A sala estava cheia de barulho, mas dentro de mim tudo ficou quieto. Eu já tinha mandado a mensagem, agora só restava esperar. Meu celular parecia pesado na mão, a luz da tela sumindo enquanto o texto desaparecia no ar entre nós.
O prefeito olhou de novo para o celular e depois para mim. O rosto dele não mostrava nada, era impossível decifrar. As taças tilintando, a conversa dos convidados, a risada da Emily, tudo ficou distante. Só ele importava. Nossos olhares se prenderam. Não durou muito, mas foi o suficiente. Ele sabia. Naquele instante me lembrei da noite em que a tempestade destruiu metade da cidade. Eu era adolescente, estava descalço no barro, vendo meu pai pegar a caixa de ferramentas e sair correndo. As pessoas precisam de ajuda, ele disse simples. Horas depois, estávamos na casa do prefeito. O telhado caindo, a água entrando pela sala. Meu pai subiu sem pensar duas vezes. Com pregos na boca, martelo na mão, encharcado até os ossos, trabalhou até os dedos sangrarem, fechando os buracos para que os filhos do prefeito dormissem secos naquela noite. Ele nunca pediu nada em troca. Só disse, era o que precisava ser feito. O prefeito nunca esqueceu. E agora, sentado de terno no meu casamento, finalmente tinha a chance de pagar aquela dívida silenciosa. Ele virou o celular de tela para baixo e recostou na cadeira. Olhou de volta para mim, firme, constante. E então, quase imperceptível, fez um sinal com a cabeça. Minha respiração travou. Era isso. Ele tinha entendido. Meu coração disparou. Emily percebeu meu movimento e inclinou a cabeça com aquele sorriso de sempre. O sorriso que queria dizer, fique na linha, não estrague nada. Só que, pela primeira vez, o sorriso dela não tinha mais poder sobre mim. Isso me deu força, porque eu sabia o que ia acontecer e ela não. O prefeito cochichou algo no ouvido da esposa, que olhou surpresa, mas logo assentiu. Ele ajeitou o paletó, o rosto calmo, mas decidido. Levantou-se devagar da cadeira. O arrastar da madeira no chão foi baixo, mas nos meus ouvidos soou como trovão. Algumas pessoas viraram a cabeça. As conversas caíram por um segundo, depois voltaram ao normal. Ninguém ainda entendia o que estava para acontecer. Olhei de novo para meu pai. Ele ainda estava sentado perto da cozinha, ombros curvados, olhar para baixo. Ele não sabia que a maré da noite estava prestes a mudar. Que a justiça já estava caminhando em direção à frente da sala. O prefeito ajeitou os punhos da camisa, pigarreou de leve e começou a andar entre as mesas. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Os convidados começaram a observar, sussurros enchendo o ar. Por que o prefeito estava de pé? Por que ele estava indo para o microfone? Meu coração batia forte nos ouvidos. Segurei a beira da mesa, dividido entre medo e alívio. Não estava mais nas minhas mãos. A verdade ia ganhar voz, e não havia como parar. A risada da Emily falhou. Ela acompanhou o olhar da multidão e viu o prefeito, andando firme e silencioso até a frente. O sorriso dela congelou por um instante antes de forçar de volta no rosto. Mas eu vi. Vi a rachadura, a primeira fenda na máscara que ela usava tão bem. Quando ele chegou ao púlpito, colocou a mão no microfone. A sala inteira silenciou. Todas as cabeças se viraram, todo o som morreu. No silêncio preso no ar, eu soube, a hora da verdade tinha chegado. O prefeito fechou a mão no microfone e o leve chiado da caixa de som cortou o salão. A música parou, as conversas sumiram, e todos os olhos se voltaram para ele. Era como se o ar tivesse mudado, lembrando a todos que estavam diante de autoridade. Ele pigarreou, a voz calma, mas firme, cada palavra carregada de peso. Senhoras e senhores, começou. Eu não planejava falar hoje, mas às vezes o silêncio machuca mais do que as palavras. E hoje o silêncio já durou demais. Um murmúrio de confusão correu entre os convidados. Os pais da Emily trocaram olhares nervosos. Ela ergueu o queixo, forçou um sorriso, mas os dedos se apertaram no copo de vinho. Os olhos do prefeito percorreram a sala até parar em meu pai, ainda sentado naquela cadeira de plástico perto da cozinha. Ele levantou a mão, apontando sem vergonha. Quero falar de um homem que está aqui, disse.
Um homem que não procura os holofotes, que nunca pede reconhecimento, mas cujo caráter construiu mais do que todos nós podemos imaginar. Muitos anos atrás, quando uma tempestade atingiu nossa cidade, minha casa quase foi destruída. E foi esse homem, a voz dele se ergueu, apontando de novo quem bateu na minha porta, encharcado, e subiu no meu telhado quase caindo para salvar minha família. Ele não pediu nada. Nunca falou disso outra vez. Mas eu lembro. O salão ficou completamente em silêncio. Os garfos pararam no ar. Os convidados se esticaram para olhar para o fundo, onde meu pai estava imóvel, olhos arregalados, como se não acreditasse que o prefeito estava falando dele. E o prefeito continuou, agora mais firme, cheio de convicção. Hoje, vi esse homem ser colocado perto da porta da cozinha, como se sua presença fosse incômoda. E percebi uma coisa. Nós esquecemos o que é honra de verdade. Trocamos dignidade por aparência, essência por status. Mas sem ele, sem os sacrifícios dele, nem essa festa que todos estão curtindo hoje teria sido possível. Sussurros surgiram, choque, descrença, cabeças virando, olhares pesados para o lado da família da Emily. O rosto da minha noiva perdeu a cor. Ela tentou se manter firme, mas eu vi. O pânico, as rachaduras aparecendo na máscara que ela usava tão bem até agora. Mas o prefeito não parou. Richard Uray não é só o pai do noivo. Ele é um homem que sempre sustentou essa comunidade em silêncio, que deu sem pedir nada em troca, que mostrou mais integridade em seu silêncio do que muitos de nós em longos discursos. E é uma vergonha, ele ter sido empurrado para as sombras hoje. Um murmúrio percorreu o salão. Algumas pessoas assentiram, outras começaram a bater palmas, de leve no começo, depois mais forte. O som cresceu, encheu o espaço até ficar impossível de ignorar. Aplausos estrondaram, ecoando no teto alto. Meu pai abaixou a cabeça, emocionado, as mãos tremendo nos joelhos. Ele nunca tinha pedido esse momento, nunca quis reconhecimento. Mas ali estava, explodindo pelo salão como justiça finalmente liberta. A mãe da Emily fechou os lábios, o rosto do pai dela ficou vermelho. A própria Emily estava rígida, o copo intocado, o sorriso sumido. E eu? Meu coração batia forte quando a verdade enfim atravessou as paredes de engano. Pela primeira vez, vi meu pai sendo honrado como merecia. Pela primeira vez eu não estava cego. Mas também sabia que, quando os aplausos parassem, todos os olhos se voltariam para mim. E naquele momento eu teria que decidir de que lado estava. Os aplausos cresceram como trovão, subindo e descendo até encher cada canto da sala. Eu fiquei parado, peito apertado, mãos trêmulas ao lado do corpo. As palavras do prefeito ainda ecoavam nos meus ouvidos, não só como elogio ao meu pai, mas também como acusação a mim. Eu tinha ficado calado por tempo demais. Aos poucos, os aplausos diminuíram e a sala se voltou para mim. Dezenas de olhos, centenas deles, todos fixos no noivo, o filho do homem que tinha acabado de sair das sombras para a luz. A mão da Emily agarrou meu pulso, as unhas cravando na minha pele, afiadas e desesperadas. Ela se inclinou, a voz baixa, venenosa, escondida atrás de um sorriso quebrado. Nem pense. Nem pense em piorar isso. Por meses, essas palavras teriam me controlado. Por meses, eu tinha seguido as ordens dela, ignorado meus instintos, silenciado minha voz. Mas não hoje. Nunca mais. Olhei para ela. Olhei de verdade. O brilho nos olhos tinha sumido, só restava pânico. O encanto em que eu acreditava tinha caído, revelando só medo e controle. Naquele instante, a mulher que eu pensei amar parecia uma estranha. Soltei meu pulso da mão dela. Passo por passo, atravessei o salão. Cada pisada ecoava mais alta que a anterior. Os convidados abriram caminho em silêncio, me acompanhando com o olhar, os sussurros calados. Até que cheguei nele. Meu pai, ainda sentado perto da cozinha, cabeça baixa, como se não acreditasse que tudo aquilo era real, me ajoelhei diante dele. Pai, me desculpa. Por tudo. Por deixar que te tratassem assim,
por acreditar nas mentiras deles. Você merecia estar no centro desse dia, porque você é o centro de quem eu sou. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Por um longo momento, ele não conseguiu falar. Depois, devagar, se levantou. Suas mãos calejadas, marcadas de uma vida inteira de trabalho, repousaram nos meus ombros. O salão explodiu de novo. Palmas, gritos. Alguns convidados se levantaram. O som era como uma onda, cobrindo tudo. Virei para a multidão, ainda ao lado do meu pai. Emily estava pálida, a boca aberta de choque. A família dela, dura, sem conseguir esconder a vergonha. A ilusão que eles tinham construído com tanto esforço desmoronou em uma só noite. A voz do prefeito ecoou outra vez. Senhoras e senhores, vamos honrar o homem que nunca deveria ter sido escondido. E eles honraram. Eu não me importava mais com flores, música ou cronograma ensaiado. Não importava que Emily estivesse congelada no silêncio, perdendo o controle. Só importava o homem ao meu lado. O homem que tinha me dado tudo e nunca pediu nada. Naquela noite, fiz minha escolha. Escolhi meu pai. E escolhendo ele, escolhi a mim mesmo. O casamento, como Emily tinha imaginado, acabou. Mas algo muito maior tomou o lugar. A verdade. E a verdade, uma vez dita, nunca mais pode ser calada.